eu venho compartilhar da palavra do Senhor com vocês, eu fico nervosa. Hoje, até que está sendo diferente. Hoje, eu estou extremamente nervosa. Além do coração estar saindo do corpo, as pernas parecem que não estão obedecendo. Aí os irmãos têm uma paciênciazinha com sua irmã aqui, tá bom? Amém? Já foi orado. Eu gostaria de compartilhar com vocês acerca do Salmo 137. Esse salmo me saltou aos olhos. 2 domingos atrás, eu estava na congregação do Novo Cruzeiro e o pastor, pela fé, né, presbítero, mas é pastor, Evandro, estava pregando no Salmo 139. E enquanto ele aguardava os irmãos abrirem a palavra, esse salmo me saltou aos olhos. E eu gostaria de meditar nele juntamente com os irmãos. Amém? Os irmãos já acharam? Vamos ler. Diz assim o salmo, nós vamos ler o salmo completo, tá bom? São 9 versos. Diz assim a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca, se eu não me lembrar de você. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém. Esse salmo, para nós cristãos, parece um salmo assim, um pouco estranho, né? Como assim? Quanta violência é expressa nesse salmo. Mas nós vamos ver que não é violência. Nós vamos ver que eles estão aqui clamando por justiça. Nós conseguimos identificar, né, uma diferença entre justiça e vingança. Porque, aparentemente, aos nossos olhos, eles estão querendo vingança. Mas nós vamos ver que não é. Não é propriamente vingança, mas é a justiça. Nós entendemos que justiça é um ato imparcial, um ato reto, um ato que vai trazer benefícios sociais à situação. É um ato que penaliza ou instrui, educa uma pessoa ou alguma situação para que aquilo que ocorreu de mal, de ruim, não aconteça mais. Né? Nós vemos isso nas leis cíveis. Já a vingança é movida por sentimentos. A vingança, ela é movida por raiva. Por isso que a palavra do Senhor nos instrui a deixar a vingança nas mãos do Senhor, porque Ele é justo, Ele é reto, Ele é santo. E a justiça de Deus é na medida correta. A nossa não. A nossa justiça está corrompida. Nós não somos justos. Nós, quando tomados por sentimentos dessa forma, nós expressamos os sentimentos através de vingança. E a vingança ela é tomada por raiva, por ódio. E a vingança nunca é de forma proporcional ao mal feito. Ela é sempre de forma exagerada, exacerbada. Por isso que o Senhor nos instrui a não nos vingarmos, a não tomarmos partido nas situações e agirmos com as nossas próprias mãos.
porque as nossas mãos, as nossas ações e os nossos sentimentos estão corrompidos. Amém? Os irmãos entendem? Pronto. Tomando essa diferença, né, entre justiça e principalmente a justiça de Deus, e o que se espera da justiça dos homens é que sejam também retas, né? Que tenhamos juízes retos diante dos tribunais, mas a justiça de Deus ela é perfeita, ela é na medida correta. Por isso, nós não devemos tomar vingança de nada que aconteça nas nossas vidas. Nós somos aconselhados a entregar nas mãos do Senhor. Mas então, por que esse povo tratou dessa forma? Nós vamos ver um pouquinho, né? Esse salmo, ele provavelmente foi escrito após o cativeiro babilônico. Algumas traduções, ele traz, principalmente esse primeiro verso que nós lemos, todos os verbos estão no passado. Algumas traduções traz no presente. Isso muda um pouquinho o sentido. Por quê? Porque a maioria dos teólogos, né, dos estudiosos, eles afirmam que esse salmo foi escrito depois do cativeiro babilônico, enquanto eles lamentavam ainda as coisas que ocorreram lá. Então, vai mudar um pouquinho o sentido se colocarmos no presente. Nós vamos entender um pouquinho do contexto, né, que aconteceu até essa situação que esse salmo descreve. Primeiro, ele é um salmo de um autor desconhecido, né? Esse salmo ainda não se sabe quem foi que escreveu, mas quem escreveu foi um participante do cativeiro. Isso fica nítido para a gente no decorrer do salmo. Uma outra situação é que esse salmo foi escrito por alguém que viveu ali a situação, né, do cativeiro. E o que acontecia com Judá para que eles fossem parar no cativeiro babilônico. Aí nós vamos entender um pouquinho desse salmo, né? Quando nós trouxermos à memória qual era o contexto, nós vamos entender algo mais. Esse salmo é um salmo de lamento, né? O famoso oração imprecatória, que para o salmo, oração imprecatória é aquela que ora a Deus para que ele faça justiça aos seus opressores, né? Não é vingança, é justiça. Hoje em dia se tem como oração imprecatória o nosso sentimento corrompido, o sentimento de vingança. Se alguém fez algo contra mim, eu vou orar ao Senhor e dizer: Senhor, do jeito que a pessoa fez comigo, faça pior ainda com ela. Né? Isso é oração imprecatória aos nossos olhos. Mas a verdadeira oração imprecatória é essa que está descrita no Salmo 137, que é um dos exemplos que a gente tem. É um pedido de justiça a Deus contra os opressores do Senhor e também do seu povo. No dicionário bíblico, ele diz assim: é um ato de invocar maldição, pedidos a Deus que tragam infortúnio e desastre aos inimigos, partindo do princípio que a justiça divina exige juízo sobre os maus e exclui a retaliação pessoal. Então, o dicionário bíblico, né, traz essa definição. Então, ele já está tirando aqui as ações com as próprias mãos. Está colocando Deus fazendo e exercendo justiça. Uma outra situação para que nós entendamos, né, porque essa oração desse povo que está em cativeiro, é que no tempo a lei que existia era a lei mosaica. A lei do talião, a famosa lei olho por olho, dente por dente. Né? Então, eles eram instruídos dessa forma. Aquilo que eu receber, os males que eu receber, que seja feito à pessoa ou às pessoas da mesma forma. Por quê? Porque era o que estava escrito na lei do Senhor, na lei descrita por Moisés. Né? E na lei, lá em Êxodo, capítulo 21, versos 23 e 22, diz assim, mas é um trechinho da lei. Se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente.
mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então, da mesma forma que era sofrido, também era imputado à pessoa que fez tal ato. Então, dentro do contexto, dentro das leis da época, da cultura da época, essa era a realidade deles, né? Hoje, nós, como cristãos, tendo a revelação completa, nós vemos de outra forma, que nós vamos também meditar sobre isso. Aí, o que levou o povo de Judá para o cativeiro? Né? O que estava acontecendo com eles, o que acontecia para que Deus punisse o seu próprio povo para levar cativo. O principal pecado de Judá era a idolatria. Eu não sei se os irmãos lembram, mas Judá estava corrompida com a idolatria a Baal e a Aserá. Não sei também se os irmãos lembram, mas quem intensificou essa adoração a esses deuses foi Jezabel, a esposa de Acabe lá em Israel. Aí uma filha de Jezabel casou com um dos descendentes de Judá e também foi imposto, disseminou ainda mais a adoração a Baal e a Aserá. Né? A Aserá é a deusa da fertilidade e tem vários nomes de acordo com cada região. Licença. Então, por diversas vezes, repetidamente, o Senhor chama a atenção do seu povo por conta da idolatria. Os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros profetas menores, né, também descrevem como foi essa situação entre Deus e o povo, de como Deus chamava a atenção do seu povo, e o povo era rebelde, e o povo não queria converter-se ao Senhor, de como o povo estava levantando altares a esses outros deuses, e diversificando a sua adoração, onde o nosso Deus, nós sabemos que Ele requer a adoração somente para si. É um Deus exclusivo e requer de nós exclusividade. Os outros pecados era também nessa área, era abandono ao Senhor, a confiança em si mesmo. Nós temos um texto em Isaías que o Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Esse texto, melhor interpretado, é maldito o homem que confia em si mesmo, né? Na sua própria carne. E também o desprezo pelo dia do Senhor, pelo sábado. O Senhor chama a atenção do seu povo, porque no dia de sábado, ao invés de eles estarem cultuando e adorando a Deus, eles estavam às portas da cidade comercializando suas mercadorias. Então, assim, o Senhor estava falando repetidamente, e as Escrituras falam veementemente das repetições do Senhor, chamando a atenção do seu povo, e o seu povo não dava ouvidos. Por isso, Deus se levanta e traz juízo sobre Judá. Nesse período, as tribos de Israel também já tinham sido levadas pelo Império Assírio. E nós vemos que cada processo desse trouxe um benefício. Né? Nós sabemos que Deus o nosso Deus é o Deus da história. O nosso Deus é o Deus que governa tudo e todos. Né? Um dos maiores benefícios que nós vemos com as tribos de Israel sendo dispersas pelo Império Assírio são as sinagogas. Né? Foi o maior benefício que trouxe, porque eles não poderiam mais adorar no templo, eles formavam para si sinagogas. E também teve um grande benefício a Babilônia, que nós vamos falar mais à frente. Então, Deus traz juízo sobre Judá. Aí em Jeremias, quem quiser abrir, é Jeremias capítulo 15, verso 1 e 2, estão expressos o juízo de Deus sobre o seu povo. Jeremias 15, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora,
que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem, para onde iremos? Responda, assim diz o Senhor. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Nesses 2 versos, nós temos a descrição de 4 juízos de Deus sobre a vida dos judeus, né? da tribo de Judá e de Benjamim, que ficaram ainda de pé. Então, além do Senhor advertir o seu povo a voltar para o caminho do Senhor, o Senhor ainda advertia que esses juízos iriam recair sobre eles se eles não se convertessem. Então, vem a profecia do cativeiro. Depois de repetidamente o Senhor está exortando, 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 a ponto de ser algo exaustivo. Nós somos gratos a Deus pela graça e misericórdia que Ele tem e por ser tão longânimo, né? Porque se fosse qualquer um de nós já teria perdido a paciência. Mas como Deus é um Deus que não muda, e a sua palavra diz, né? Porque eu, Senhor, não mudo, essa é a causa de vós não sermos consumidos, vós não serem consumidos. E foi para Judá e também para nós, né? Porque uma vez que o Senhor nos alcançou, nós não estamos livres de pecar. Nós estamos livres do império das trevas, mas o pecado ainda habita em nós. E mesmo assim o Senhor nos trata com tão grande misericórdia. A profecia do cativeiro babilônico está descrita, um texto que descreve é Jeremias 25, do verso 1 ao 14, mas eu quero ler somente do 5 ao 7. Que diz assim, Jeremias 25, do 5 ao 7. Convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra do Senhor, que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar. Nem me provoquem a ira com as suas obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as suas obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, o meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor. E os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Meus irmãos, o Senhor diz que se esse povo se voltasse para Ele, eles continuariam vivendo na terra que o Senhor os deu. Mas o povo foi rebelde. Mesmo o Senhor chamando e chamando e chamando a atenção, eles não escutaram. Então, o Senhor disse que iria reunir todas as tribos do norte, incluindo Nabucodonosor. Quando ele chama meu servo, não quer dizer que Nabucodonosor era um servo do Senhor, mas que ele estava sendo usado pelo Senhor e para destruir Judá. Por quê? Porque o juízo de Deus, o conserto de Deus, começa por sua casa. Começa por nós. Deus nos usa como exemplo. Assim como Israel foi usado como exemplo para as outras nações. Nós somos o povo que Deus usa para mostrar o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, a sua ira. O Senhor mostra-se ao mundo através de nós, das nossas vidas, do nosso ser, do nosso testemunho. Então, nós devemos meditar nessa noite. Qual a imagem de Deus que eu estou refletindo? Eu estou refletindo realmente a imagem do Senhor ou a minha própria imagem?
né? Que nós possamos refletir nisso nessa noite. Então, entendendo um pouco por que o povo de Deus foi parar no cativeiro, foi por conta da sua própria rebeldia. Deus os levou para o cativeiro. Por quê? Porque Deus ama os seus filhos. E instruir não é fácil. Deus falou. Foi preciso uma disciplina como essa para que o seu povo se convertesse. Aí, esse povo passou por algumas dificuldades, muitas. E algumas das dificuldades que eles passaram, a princípio, é sair da sua terra natal. Nós, quando vamos viajar, nós viajamos, mas sabemos que nós vamos voltar. Não é assim? A gente não sai por aí sem saber para onde vai, nem quanto tempo vai ficar. E a gente não sai das nossas casas sabendo que a nossa casa ficou destruída, que tudo que nós tínhamos acabou. Para esse povo foi dessa forma. Eles saíram da sua terra natal, foram para a Babilônia, uma distância de mais de 1.000 quilômetros a pé pelo deserto. Não é fácil, né? Todas as levas de pessoas passaram por essa situação, né? A primeira leva foi a leva que Daniel e seus amigos foram. Aí tem a dificuldade de ter outra língua, outra cultura. Tem a dificuldade de serem zombados, de serem escravos. Eles não saíram para ir visitar a Babilônia, para ir conhecer aquela capital magnífica. Eles saíram como escravos. Eles saíram zombados. Eles saíram destruídos. Depois do terceiro cerco, onde Nabucodonosor conseguiu invadir realmente Jerusalém e tudo foi destruído de forma muito, muito severa, muito. Eles não queriam saber se tinham crianças, se tinham idosos, se tinham mulheres frágeis. Lamentações de Jeremias falam um pouco como foi. Falam que as carroças passavam por cima dos seus velhos da cidade. Foi uma coisa terrível. O testemunho, né, e a fala de um deles diz que era melhor ter morrido ao fio da espada do que ter ficado e morrido de fome. Mas nós vimos no texto anterior, de Jeremias 15, verso 1 e 2, 4 juízos de Deus, né? E um deles foi fome. Então, dentre eles, alguns iriam morrer, outros iriam passar a fio da espada, outros teriam fome, outros seriam levados para o cativeiro. Então, a palavra do Senhor se cumpriu. E dentro dessa imensidão de dificuldades, quando eles chegam à Babilônia, ele escreve depois eles escrevem esse texto, né, que foi a realidade deles lá. Aí, verso 1 do Salmo 137, ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Quando ele fala às margens dos rios, provavelmente é o rio Eufrates, que na época passava na capital da Babilônia, e os seus, né, córregos também. Esse rio passa hoje a quilômetros das ruínas da Babilônia, mas na época passava na capital da Babilônia. E esse verso, ele traz para nós um lamento, uma nostalgia, né? Aquele sentimento de passado, aquele sentimento de saudade da sua terra natal, aquela melancolia profunda do afastamento que ocorreu e o desejo de voltar. É o que esse verso expressa para nós. Eles sentavam, choravam e lembravam de Sião. Mas nós percebemos que antes deles saírem, antes deles serem levados ao cativeiro, eles não estavam muito preocupados em estar obedecendo ao Senhor, nem estar em Jerusalém cantando para o Senhor. Em Sião, não. Mas, quando perderam, foi que começaram a lamentar. No verso 2, diz assim: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E essa expressão denota um fim. É como se eles tivessem aposentado as suas harpas, né? Aposentado os seus instrumentos musicais, porque cantar, tocar, não mais fazia sentido.
E quando nós lemos esse verso, nós também podemos lembrar que em Judá estava tendo um misticismo pelo templo. Eles estavam adorando ao Senhor por conta do templo, como se Deus apenas habitasse no templo e não fora dele. Então, o que eles pensavam? Nós não estamos no templo, nós não estamos em Sião. Como nós vamos cantar ao Senhor, como nós vamos tocar em terras estranhas? E ainda mais que, né, é uma continuidade, verso 2 e verso 3, no mesmo sentido, eles mostram que tinha muito amor por Jerusalém, pelo templo. Mas, mesmo tendo esse amor todo, eles eram idólatras. Eles não serviam apenas ao Senhor, como o Senhor desejava que fosse. Quando ele diz, no verso 3, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um cântico de Sião. Aqui nós entendemos também que os opressores de Judá estavam zombando deles, estavam oprimindo eles. Como eles estavam ali como escravos, eles estavam dizendo, cantem agora, nos alegrem. Fazer dos louvores ao Senhor um entretenimento para eles. E eles se recusaram. Nós vemos que hoje em dia isso também acontece. Os louvores ao Senhor estão servindo como entretenimento em shows e em vários locais que não convém. Não convém por conta da associação. Por fazer nutrir algo do ego, como se fosse um meio de espiritualidade apenas, e não de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas hoje também isso acontece. E eles ficavam ali perturbados, perplexos. Nós amamos Sião, nós amamos Jerusalém, e aqui nós não vamos cantar. Aqui nós não vamos tocar para os nossos opressores. E diferente das guerras de hoje, as guerras dessa época denotavam que o Deus daquela terra era vencedor e maior do que o Deus da nação que foi derrotada. Então, para os opressores, né, para os caldeus, os babilônicos, eles estavam ali mostrando para o povo de Judá que Marduk, que era o principal deus da Babilônia, era maior do que o Deus de Israel. Então, isso, na mente deles, era trair o Deus de Israel. Era trair o próprio Deus e a aliança que Deus tinha feito com eles. Então, eles não iam cantar em terras estranhas. No verso 4, ele diz assim, mas como poderíamos entoar um canto ao Senhor em terra estranha? Foi o que nós acabamos de meditar. Foi justamente por eles sentirem que estariam traindo Deus, o Deus de Israel. O verso 5. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Neste período, eles estavam vendo que verdadeiramente o Deus de Israel era o seu Deus. E eles preferiam ficar sem as habilidades de tocar e de cantar do que cantar para os caldeus, os babilônicos, e servir de escória para eles. Que o Deus de Israel iria servir de entretenimento, como um Deus pequeno, e Marduk acima deles. No verso 7, ele diz assim, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Aí é que fica a parte, né, da oração imprecatória. Esses versos do 7 ao 9. Por quê? Quem era Edom? Edom eram os descendentes de Esaú. O povo de Judá eram os descendentes de Jacó. Eram irmãos. Era um povo que era para ser unido, mas era um povo totalmente avesso. Edom era totalmente avesso ao povo de Judá. E quando
conquistada, Jerusalém, os muros de Jerusalém foram derrubados, Edom, que acampava assim nas montanhas, tanto que as ilustrações falam que à noite as suas luzes se confundiam com as estrelas e ficava tudo iluminado, e para eles era como se ninguém os pudesse alcançar, que eles eram maiores do que todos, como as estrelas. E Edom, a palavra do Senhor diz que eles foram muito cruéis em esnobar, em rir, em perseguir o povo de Deus, os judeus, né, o pessoal de Judá, o povo de Judá, que estavam querendo escapar do cativeiro. Os que estavam saindo, eles iam, pegavam e entregavam aos caldeus, ou eles mesmos matavam. E ainda ficavam se alegrando e dizendo, arrasai, que destrua até os alicerces. Olha que tamanho rancor, que tamanho ódio Edom estava por Jerusalém. E nós sabemos, amados, que as dificuldades que advêm sobre nós, as flechadas, né, de muitos que advêm contra as nossas vidas, elas doem mais quando vêm de pessoas próximas. Nos machuca muito mais de pessoas próximas do que lá de fora, né? As críticas, as coisas ruins que, porventura, cometam contra nós. Dos nossos, dos de casa, dos próximos, nós sentimos muito mais. Dos de longe, talvez a gente escute nem dê ouvidos. Mas olha como ficou gravado no coração desses homens. Por quê? Porque Edom era para ser aquele que era para ajudar Jerusalém. No verso 8 e 9, ele retrata que Deus faça justiça contra a Babilônia, da mesma forma que eles, né, os caldeus, os babilônicos, fizeram com eles. Por quê? Porque Deus usou a Babilônia para castigar, ajudar Jerusalém, mas eles foram demasiadamente cruéis. Eles atentaram, né? Eles fizeram o que Deus queria, mas, além de fazer o que Deus queria, eles fizeram por si muito além do ordenado. Eles foram extremamente cruéis. Eles mataram as crianças e do jeito que ele pediu aqui para que fosse feito com a Babilônia, foi feito com eles. Muito mais foi feito com eles, né? A Babilônia estraçalhou mesmo muitos e muitos de Judá, de Jerusalém, esmagando cabeças de crianças nas pedras. Por isso, a oração. Pela lei que existia, né, por todo um contexto, nós entendemos aqui que eles não estão orando de forma a se vingarem de Edom e da Babilônia. Mas eles estão pedindo a justiça de Deus. Nós vimos hoje à noite que Deus ele exerce justiça com os seus, primeiro com o seu povo, depois com os demais. Nós sabemos que Deus exerceu justiça contra Edom, exerceu justiça contra a Babilônia, né? A Babilônia não existe mais, porque Deus ele fala e ele cumpre. Nós vamos ver algumas aplicações desse salmo para nós, que é até difícil ver esse salmo como um cântico, né? É um salmo de uma tristeza profunda, de um lamento profundo, de uma oração por justiça, mas às vezes esse também é o nosso sentimento. Às vezes nós também estamos angustiados, lamentando, nós também estamos presos a alguma situação. Então, nós vamos extrair para nós, nessa noite, 3 aplicações que eu separei aqui. E a primeira aplicação que nós aprendemos com esse texto é darmos ouvidos à voz do Senhor. Porque nós vimos que Deus falou várias e várias vezes. E assim também Ele faz conosco. Desde que eu conheci o Evangelho, a palavra é a mesma.
as orientações são as mesmas, porque a palavra do Senhor ela é perene. Ela transcende tempos e tempos. E as instruções do Senhor é para que vivamos em santidade, é para que busquemos a sua face, é para que tenhamos intimidade com Ele, para que busquemos maturidade, para que busquemos crescer no Senhor, na graça e no conhecimento, é para que tenhamos um bom relacionamento entre nós. A palavra do Senhor nos instrui que, se depender de vós, tenhais paz com todos. E esses ensinamentos são repetidamente instruídos a nós. Mas, hora ou outra, nós caímos em algum deles. Então, nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Porque mesmo sendo salvo, o Senhor nos disciplina. E a hora de disciplinar o salvo é aqui. Não é, pastor? A disciplina para o salvo é aqui. Nós sabemos e reconhecemos que o pecado, ele é penalizado, a justiça de Deus é cumprida na cruz de Cristo ou no inferno. Se nós somos salvos pela cruz, pela ação de Cristo, nós vamos ser disciplinados enquanto formos aperfeiçoados. Para quem não tem, a condenação é fato, é real. Então, nós precisamos guardar os seus mandamentos, atentar para a sua repreensão. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. O Senhor sempre coloca diante de nós escolhas. E Ele sempre nos instrui a obedecê-lo. Porque obedecer a Deus é bem melhor. Isaías 1,19 diz assim: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, não somente com os nossos ouvidos, para que fique no nosso intelecto, mas ouvir, nesse sentido, é se submeter à vontade do Senhor. Uma outra aplicação para nós, uma segunda aplicação, é que não retribuamos o mal com o mal. Neste período desse salmo, eles não tinham a revelação completa. A revelação do nosso Deus era progressiva até Cristo. Mas nós hoje temos a revelação completa. Cristo já veio, já nos ensinou e intercede por nós junto ao Senhor, à destra do Pai. E Ele nos ensinou o seguinte, Mateus 5, do 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que ele pedir emprestado. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, além de cumpridor da lei, da promessa de Deus, Ele nos ensina o verdadeiro sentido. E o verdadeiro sentido é que, se necessário for, nós soframos o dano. Ele não incita que nós venhamos estar buscando justiça. E a justiça que nós devemos buscar é a justiça aos olhos de Deus. É a justiça pelo nome de Deus, pela obra de Deus, não por nossas coisas. Não por nosso crescimento, não por nosso material. A terceira aplicação para nós hoje é que não vivamos presos às dificuldades passadas. Meus irmãos, aqui os judeus estavam escrevendo esse salmo após o cativeiro. E nós sentimos nessas palavras a tristeza e a angústia que havia em seus corações. Eles estavam ali revivendo, né? Viver novamente. E quem não está curado, ele fala as coisas do passado como se ainda estivesse vivendo, sentindo as mesmas coisas, a mesma tristeza, a mesma opressão. E nós precisamos viver as nossas vidas livres dessas amarras do passado.
esses judeus ainda viviam emocionalmente presos ao cativeiro. Eles já estavam libertados, eles já tinham saído, eles já estavam na sua terra natal, mas estavam presos emocionalmente ao passado. E olha que alguns falsos profetas se levantaram e disseram que o cativeiro babilônico ia ser rápido. Mas Deus usou Jeremias, e Jeremias escreveu uma carta e mandou para o cativeiro babilônico, dizendo, olha, são 70 anos. O castigo de Deus estava com data marcada. Deus também faz assim conosco. Ele disse, olha, são 70 anos. Nesses 70 anos, vocês construam as suas casas, vocês vivam bem, procurem casar os filhos de vocês, orem pela Babilônia, para que ela prospere, porque ela prosperando, vocês também vão prosperar. Então, Deus não queria que eles vivessem nessa amargura. Deus queria que eles prosseguissem a sua vida. O apóstolo Paulo nos ensina, deixando para trás as coisas que ficaram, eu olho para o alvo. Eu prossigo e olho para o alvo. E o alvo que Paulo está falando é Jesus Cristo. Ele também é o nosso alvo. O nosso Redentor é o nosso alvo. Nós não podemos ficar presos às coisas que aconteceram conosco, sejam elas boas ou ruins. Aconteceram coisas boas com Paulo. Ele era uma pessoa reconhecida entre os judeus, mas ele disse que nada disso importava. O que importava era o alvo, que era Jesus Cristo. Então, meus amados, eu lembro que Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também passaram pelas mesmas situações. As circunstâncias eram as mesmas. Mas nós não vemos eles lamentando dessa forma. Nós sabemos que cada um age de uma forma individual. Mas nós podemos aprender com Daniel e seus amigos, que eram jovens ainda, e ainda passaram por um agravante possivelmente ainda maior, porque os teólogos, os arqueólogos afirmam 90% de chance de ser verídico que Daniel e seus amigos foram feitos eunucos. Nós, pela história, pela vivência dos impérios, os homens que eram levados para trabalhar nas casas dos imperadores, eles eram castrados por 2 motivos. Para não se relacionar com as mulheres deles e também para não perder tempo com família. Aí Daniel e seus amigos foram para a Babilônia e eles ficaram presos. E quem ficou como supervisor deles? O chefe dos eunucos. Então, as evidências são 90% de que Daniel foi feito um eunuco. E as escrituras, no livro de Daniel, não cita família. Então, leva-se a crer que isso aconteceu com eles. Jovens, adolescentes. Mas decidiram honrar ao Senhor acima de tudo. Não se contaminar com as iguarias do rei. E ao contrário dos muitos que passaram pelo cativeiro babilônico, Daniel e seus amigos decidiram honrar ao Senhor e proclamar esse Deus, independente das circunstâncias. Nós também podemos abraçar para nós isso. Independente das circunstâncias, eu preciso glorificar ao meu Deus, pois Ele nos fez para a honra e glória dEle. E nós vemos também que Daniel e seus amigos eram pessoas boas, Porque se não fosse o chefe dos eunucos, não ajudaria. O chefe da guarda também não ajudaria. Nem ninguém que era caldeu, babilônico, iria ajudá-los. Isso quer dizer que eles tinham um bom trato. Tinha um estilo, uma educação de tratar, mesmo sendo seus opressores, mas eles tratavam de forma diferente. Nós também precisamos aprender isso, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados e potestades. Nós, quando recebemos o mal, e principalmente de pessoas ímpias, nós temos que ver que estamos recebendo o mal de uma pessoa morta.
e nós já nascemos de novo. Nós já fomos iluminados. Então, nós que precisamos fazer a diferença. Meus irmãos, para a nossa reflexão hoje, eu não sei se talvez algum dos irmãos estejam passando por algum exílio, algum cativeiro, seja ele espiritual, seja ele emocional, ou a culpa de um pecado que cometeu lá atrás e você ainda traz essa culpa e essa culpa te impede de prosseguir, olhar para o Senhor e de se derramar nos braços do Senhor. Uma culpa de um pecado que o Senhor já perdoou. Nós temos um Deus, nós servimos a um Deus que perdoa pecado. Basta que nós nos arrependamos. Basta que nós nos coloquemos de joelhos aos seus pés e declaramos ao Senhor: Senhor, me perdoa porque eu pequei. E Ele de imediato perdoa. Então, se Deus, que é o Criador do universo, Criador de todas as coisas, nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoar? Às vezes a gente é muito duro conosco. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer que nós venhamos a ser libertos. Libertos dessas amarras, dessas coisas que estão nos prendendo e nos distanciando da presença do Senhor. Ele quer que andemos em novidade de vida. Ele nos fez nova criatura. E Ele disse: eis que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E Ele quer que andemos nesse novo do Senhor. Nós sabemos que os propósitos de Deus sempre serão cumpridos na nossa vida. Assim como o rio Eufrates, que passava dentro da capital da Babilônia, e hoje passa quilômetros, mas no fim o seu curso, a sua chegada vai desembocar no mesmo lugar. O curso mudou, mas a sua chegada, o seu propósito vai ser cumprido. O nosso Deus também é assim. E vamos nos colocar como esse rio. Todas as coisas são permissão de Deus. Mas às vezes nós mudamos o curso desse rio por conta das nossas más escolhas. Nós não podemos culpar a Deus sobre as nossas más escolhas, sobre o desvio do rio. Mas nós sabemos que o propósito de Deus vai ser cumprido. Com desvio ou sem desvio. Às vezes os desvios, por conta das nossas más escolhas, a consequência vem. Porque o Senhor disse: tudo que o homem semear, isso colherá. De Deus não se zomba. Então, Deus sempre vai fazer a sua vontade nas nossas vidas. Mas nesse caminho, nós podemos mudar o curso. Só que o Senhor quer que andemos no curso dEle, na vontade dEle, trazendo alegria para o seu coração, para que, como um pai olha para um filho e se alegra no seu filho, o nosso Deus olhe para nós também dessa forma. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma breve oração. E eu gostaria que você trouxesse à sua memória as coisas que têm te afastado da presença do Senhor. E orasse nessa noite pedindo para Deus tirar. Porque Deus não vai deixar que coisas da sua mente, do seu coração, te distanciem dEle. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma intimidade tão grande com Ele, tão grande, que nós possamos desfrutar da sua presença com alegria no nosso coração, sabendo que somos dependentes realmente dEle. Senhor nosso Deus, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Tu que sonda corações, que esquadrinha, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Tu, Senhor, que sabes o desejo que nós temos, os nossos planos,
os nossos anseios, as nossas dúvidas, as mágoas que porventura há no nosso ser, a culpa que porventura podemos carregar, ó Deus, por não atentar para a Tua vontade, ou por te desgostar de alguma forma. Ó Senhor, nós cremos que Tu és o Deus que perdoa, Tu és o Deus compassivo, Tu és o Deus amoroso, Tu és o Deus que cuida, que fortalece, Tu és o Deus que renova as nossas forças, que levanta o caído, que dá ânimo, Senhor, ao espírito quebrantado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, Senhor, renova, Senhor, a Tua igreja. Renova, Senhor, o desejo de estar na Tua presença. Renova, Senhor, a vontade de se debruçar na Tua palavra. A vontade de se debruçar, Senhor, ouvindo as Tuas canções, Senhor. Ó Deus, que nós possamos cantar ao Senhor um cântico novo. Ó Deus meu, Espírito Santo do Senhor, que está presente, Senhor, no nosso ser. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes nós não demos ouvidos à Tua voz. E nos inclina, Senhor, nos guia, para que nós possamos seguir o curso do rio do Senhor. Tu, ó Deus, que és águas vivas, águas purificadoras, nos purifica, Senhor, purifica o nosso ser. Já é a hora, Senhor, de nos libertar, Senhor, desses males que estão atrelados à nossa vida e de glorificar o Teu santo nome, de bendizer o Teu santo nome, de se alegrar, Senhor, na Tua casa, se alegrar, Senhor, fazendo a Tua vontade, exercendo, Senhor, o Teu querer. Ó Deus, que nós venhamos chorar, sim, mas de alegria na Tua presença. E não de angústia, Senhor, e não de culpa, e não de situações adversas, mas nós venhamos chorar de alegria por conhecer o Deus, que é Deus de todas as coisas, que é o meu Deus, é o Teu Deus, é o nosso Criador e o nosso sustentador, Senhor. Tu que és aquele que está conosco todos os dias, em todos os momentos, ó Deus. Em nome de Jesus, nos faz, Senhor, pessoas quebrantadas a Ti, pessoas que Te amam, que Te adoram, que louvam o Senhor em todo o tempo. Resgata, Senhor, a alegria do nosso coração, mesmo em dias difíceis, ó Deus. Nós cremos que nós e o Senhor somos tremendamente a maioria, Senhor. O Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é o nosso anseio, a nossa suficiência, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ser conosco. E nos dá, Senhor, anseio por Ti, que nós venhamos perder os medos desta terra. Os medos, ó Deus, de agradar alguém ou desagradar alguém, mas que nós venhamos priorizar a agradar ao Senhor, que é o autor e consumador das nossas vidas. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, quebranta, Senhor, o nosso coração, quebra-nos, ó Deus, e nos faz, Senhor, um vaso novo para a honra e glória do Teu santo nome. Um vaso, Senhor, que possa ser moldado por Ti, por Tuas mãos. Ó Senhor, nós entendemos que as dificuldades que nós passamos nessa terra contribuem para o aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados à imagem do Redentor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos, Senhor, ver o Senhor face a face, nos sentar com o Senhor no grande banquete, desfrutar na presença do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, restaura-nos e faz de nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Não a nossa vontade, como disse João Batista, mas que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, hoje e para todo sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar e eu agradeço.